Oi, lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês qual é o fundo imobiliário de shoppings que eu considero como o melhor neste momento. Ele é uma disputa bastante acirrada porque tem dois fundos imobiliários que eles ficam trocando de posição e atualmente, pelos números que eu identifiquei ali, que eu fiquei olhando, eu falei, putz, na comparação um com o outro, esse aqui ele tá se sobressaindo bem pouco, na verdade, mas ele é a minha primeira opção na hora de comprar fundo imobiliário de shopping. Vem comigo para o vídeo para ver isso. Basicamente é o MOL11, ele para mim atualmente ele é o melhor fundo imobiliário de shopping e eu vou basicamente compará-lo sempre com o XPML11, porque ambos são os dois melhores fundos imobiliários de shopping. Algumas informações e bastante importantes sobre o MOL11 é que o valor atual da cota dele é de R$ 102,00, o valor patrimonial da cota é de R$ 120. Essa diferença aqui, a gente já consegue ver nesse outro indicador aqui, que significa que o valor da cota atualmente do MOL11 está com 15% de desconto. Quando o PVP está abaixo de 1, significa que o valor atual da cota daquele fundo imobiliário ou daquela ação, ele está com desconto. E a gente consegue ver que é de 15%. É um bom desconto. O dividend yield é de 8,98%. O último rendimento dele é de 0,78. Pô, Diego, o dividend yield dele não é tão alto. Não, não é tão alto. Como a Selic está alta, pessoal, é normal que os fundos imobiliários de papel, eles tenham um resultado melhor do que os fundos imobiliários de tijolos. E isso é natural. Só que quando a Selic começar a baixar, esses dividend yield, que não é que está baixo, tá? Ele tende a aumentar, ele tende a melhorar ainda. Só para efeito de comparação, pessoal, o PVP do XPML11 atualmente ele está em 1,06. Ou seja, hoje se você comprar o XPML11, você está pagando um pouquinho a mais pelo valor da cota. Pô, Diego, mas isso é tão ruim assim? Não é, porque o XPML11 ele é um fundo imobiliário excelente. Por isso que eu disse até no início do vídeo que são em detalhes. As notas dos dois, de 0 a 10, seria o MAL seria um 9,5 e o XPML11 um 9,3 ou 9,4. A diferença é bem pequena mesmo, tá? O MAL11 ele está presente em 5 estados, ele possui participação em 9 shopping centers e são mais de 1.450 lojas. A ocupação total de todos os shoppings que ele tem participação é de 96%. Ou seja, isso daqui, a informação complementar a isso é a vacância. Se a ocupação é 96%, significa que a vacância é de 4%. É uma vacância bem baixa. E isso lembrando que os shoppings eles sofreram muito por conta de 2020, 2021, por conta de tudo que aconteceu. Todo mundo ficou em casa, então muitos dos shoppings ficaram fechados e os rendimentos caíram, os lojistas perderam muito dinheiro, mas eles vêm recuperando ano após ano. Estamos em 2023, eles já estão recuperando muito da receita deles e vem melhorando, tá? Cada vez mais e tende a melhorar mais, ainda mais quando a situação do país melhorar. Um fator muito importante do MOL11, pessoal, é a taxa de administração. Ela é uma das mais baixas de todos os fundos imobiliários, de todas as gestões de fundos imobiliários de shopping. É de 0,50%. É bem baixa. Isso aqui é um ponto muito positivo. Uma outra informação que eu quis colocar aqui para vocês é, basicamente, aqui são os shoppings em que ele tem a participação, tá? Os estados que ele possui participação, ó, é Pernambuco, Rio de Janeiro, Alagoas, São Paulo e Bahia. Esses são os shoppings. Esse shopping aqui é até perto da onde eu moro. E a participação dele em cada um deles, 6,67 no Tacaruna, no Cabo Frio é 40%, Volta Redonda. O único que ele é 100% é em Madureira. E essas são as participações dele nos shoppings. O que significa que existem outros investidores, tá? Que também fazem parte e são sócios, eles dividem os lucros dos shoppings. Não só os lucros, tanto dos ônus quanto dos bônus. Então, se você é sócio de alguma coisa 50%, 50% de toda a responsabilidade é sua e do lucro também. Então, a outra 50%, a outra parte seria do outro sócio. E no caso desses shoppings, são essas participações em que o MOL11 ele faz parte, pessoal. Basicamente esse vídeo é isso, é só para mostrar que esse é um fundo que ele tá descontado, ele entrega ótimos resultados,
Eu tenho tanto ele quanto o XPML11, eu invisto nos dois constantemente, todos os meses. Eu fico dividindo entre eles dois na minha parte de shoppings. Na verdade, eu invisto em 4 shoppings. Quando eu avanço a minha participação de dois fundos imobiliários de shoppings, no outro mês eu avanço dos outros 2 fundos imobiliários de shoppings. Eu fico revezando. São 2 fundos imobiliários excelentes. Eu só acho que nesse momento, na minha opinião, os descontos, a taxa de administração, a posição dele de vacância, a vacância dele é menor do que do XPML11 atualmente. Obviamente, o XPML11 ele tem muito mais shoppings. Se eu não me engano, são 16. Então, a diversificação do XPML11 é muito melhor. Mas, na minha opinião, hoje, enquanto não tiver acertado o valor patrimonial ali do XPML11, eu considero o MOL um pouquinho à frente. Possivelmente, no decorrer desse ano, esses valores do XPML11 já serão corrigidos, já voltarão à posição que deveria ser, e ele vai voltar a ser o melhor fundo imobiliário que temos de shopping atualmente. Eu não tenho dúvida disso. Pessoal, vocês já investem em MOL 11 ou no XPML11? Quais dos dois vocês preferem e por quê? Deixa aqui nos comentários. Esse vídeo ele é interessante para você? Coloca um coraçãozinho aqui, faz um comentário, isso me ajuda muito. Vocês gostaram desse vídeo? A gente vai se vendo nos próximos vídeos e até mais, pessoal. Um beijo, tchau, tchau.